Deus. Pode tomar teu assento. Em nome de Jesus, vai glorificando. Não me deixa sozinha nesse culto. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dEle, nós já estamos em bem mais do que 2 ou 3. Ele se faz presente, amém? Quem trouxe a sua Bíblia, pode ir abrindo. Lucas capítulo 5, versículo 17. Louvo a Deus por mais uma quinta-feira que nós podemos nos reunir como igreja, a cumprir com a sua palavra, que fala que quanto mais o dia do Senhor se aproxima, mais ainda nós precisamos congregar. Amém? Os sinais estão aí, irmãos. E nós precisamos cada vez mais estar reunidos como corpo, como noiva do Senhor, nos preparando para o grande dia, amém? Lucas capítulo 5, versículo 17. Uma passagem bem conhecida. Todos acharam? Amém? E a palavra de Deus diz assim: Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Hoje vimos prodígios. Amém? Glória a Deus, igreja. Essa passagem você vai conhecer ela também no livro de Mateus, capítulo 9, Marcos 2, em Lucas, como nós lemos, capítulo 5. E eu adoro a maneira com que Lucas escreve, porque ele dá detalhes que as outras passagens muitas vezes não trazem. Detalhes não só do que Jesus fez, mas detalhes daquele momento. E depois você pode ler e acompanhar nas outras passagens a mesma história. Você vai ver alguns detalhes diferentes. Alguns detalhes sobre a multidão, alguns detalhes sobre que eram 4 homens que traziam o leito do paralítico. Mas eu peguei a passagem de Lucas porque ela traz detalhes sobre aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração para ministrar nessa noite. E eu confesso que quando eu trouxe uma palavra no Cristo e Elas na última terça-feira, o Senhor ele falava de uma palavra muito específica. E eu acreditava que era algo só para as mulheres. Até ele falar da mesma palavra nessa passagem que nós lemos, falando sobre levanta. E ali eu entendi que isso era uma ordem dos céus para nós como igreja, para esse tempo. Levanta. E aqui nós acompanhamos nos louvores, na palavra que foi lida, sobre autoridade, sobre poder para curar, sobre o Todo-Poderoso. Nós estamos falando sobre a mesma coisa. Nessa passagem, nós vamos encontrar 3 tipos de pessoas. Ao decorrer da história, nós vamos vendo que existem 3 tipos de pessoas que estavam na presença de Jesus. Ali não tinha só o paralítico com seus amigos, ali existia uma multidão, e ali existiam os escribas, os fariseus,
da lei. Dentro desse cenário, na presença de Jesus, aonde Jesus estava, na sua cidade, em Cafarnaum, dentro da sua casa, existiam perto dele, ao redor dele, fora da casa, 3 tipos de pessoas. E nós vamos entender mais conforme a gente vai vendo ali as passagens. Aqui a palavra de Deus diz que os fariseus e os escribas, os mestres da lei, eles estavam perto de Jesus, eles estavam dentro da casa. Se ouviu a notícia que Jesus estava na cidade dele, que ele estava em casa, e a multidão veio procurar ele, e ali ele começou a pregar a palavra de Deus, e ele estava ensinando, e a multidão, ela estava dentro, ela estava fora da casa, ela estava à porta da casa, mas os mestres da lei estavam dentro. E nas passagens de Mateus e de Marcos, nós vamos ver que alguns estavam inclusive sentados perto de Jesus, e a multidão ali estava na porta, ao redor, ouvindo a palavra. Mas nós temos também a situação do paralítico que veio sendo trazido, carregado num leito, numa maca, por 4 amigos. E nenhuma das passagens traz exatamente se esse homem foi carregado pela fé dos amigos ou porque ele queria ser trazido até Jesus. E eu creio que ele deve ter insistido para os amigos trazerem ele. Porque quando Jesus fala com ele, nós vemos que ele fala que sobre a tua fé. Então eu quero acreditar que ele tinha tamanha fé que pediu para os amigos levarem ele na presença de Jesus, amém? Mas aqui nós vamos se ater na posição que cada uma dessas pessoas estavam na presença de Jesus. Eles estavam no mesmo lugar, no mesmo momento, na presença de Jesus. Os mestres estavam perto. E como nós lemos, quando o paralítico ele foi sendo trazido pelos amigos por 4 homens carregando ele, a palavra de Deus vai dizer que eles estavam ali procurando um meio de introduzi-lo na presença. Ou seja, a multidão o impedia, a multidão não deixava com que eles acessassem a presença de Jesus. E nós lemos aqui que eles acessam então de uma forma diferente. Eles procuraram um lugar, a multidão o impediu. Então o que eles fizeram? Eles aproveitaram um lugar que estava disponível para eles. O eirado ou o terraço é um ambiente nas construções naquela época, ele ficava como que um andar superior aberto, como se fosse um terraço. E era comum no estilo de casas daquela época, inclusive muitas delas tinham uma escada já lateral que dava acesso a esse terraço, que era o nome eirado. Inclusive nós vamos ver essa palavra em outras passagens da Bíblia, quando a Bíblia fala que nos últimos dias, no dia do Senhor, que aqueles que estiverem em cima do eirado não desçam para pegar coisa alguma. E tem outras passagens também que constam esse tipo de terraço. Mas aqui a situação é que eles não conseguiram acessar de nenhuma forma pelas portas, pelas janelas. Então eles aproveitaram essa escada lateral e subiram para o eirado. E em outras passagens ali de Marcos e Mateus dá detalhes que eles abriram um buraco, mas na verdade ali eles aproveitaram aquele espaço, aquele ambiente que já dava acesso para casa. Então eles perceberam que num dos lugares que eles abrissem um buraco e passassem o leito por entre os ladrilhos, ou seja, tirassem as cerâmicas, eles conseguiam ter o acesso bem na presença de Jesus. E aqui nós já começamos a perceber algo muito importante. A Bíblia vai dizer que, versículo 18, vieram então os homens trazendo um leito e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Eles procuravam, eles foram persistentes e eles tinham uma determinação: nós vamos colocar ele na presença de Jesus. E não se esqueçam, os 3 tipos de pessoas estavam todos no mesmo ambiente. Só que esse acesso, ele estava liberado. Uma das coisas que eu fiquei pensando, como é que as outras pessoas não pensaram nisso? Algumas se empurrando, aglomerado na porta, por fora da casa, e ninguém teve essa ideia. Mas eles que estavam ali fazendo força, carregando alguém, e isso nos mostra o nível de fé, o nível que eles acreditavam que só Jesus poderia curar e fazer algo por aquele homem. O quanto eles procuravam, o quanto eles foram persistentes e determinados a chegar na presença
E quando eu lia sobre isso, sobre o eirado, sobre eles abrirem um buraco e descerem a maca, o leite exatamente na frente de Jesus, no meio, como nós lemos, eu lembrei muito da passagem de Hebreus capítulo 10, que fala sobre um acesso que está disponível para nós. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Aproveitar um acesso que está liberado. A presença de Deus, ela é um acesso que já está liberado. Através do sangue de Jesus nós temos pleno acesso à presença de Deus, pelo novo e vivo caminho, através do véu que era a sua carne. E a Bíblia diz que tu entra com ousadia, tu acessa o Santo dos Santos. Aqui eles aproveitaram um acesso que estava liberado, uma oportunidade de descer o leito e estar de frente com Jesus. Eles estavam determinados a buscar Cristo. E é interessante que nós lemos que, versículo 20, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: perdoados estão os teus pecados. Vendo-lhes a fé. E quando eu li isso, eu pensei: Senhor, então tu consegue ver a nossa fé, algo que nós não conseguimos. E como o pastor Billy falou esses dias no domingo, coisa boa é se nós tivéssemos um termômetro, algo no nosso peito que falasse o quanto de fé nós estamos, para que nós buscássemos mais. Nós não temos esse medidor, mas o Senhor vê a nossa fé. E aqui é como se o Senhor falasse para nós: à medida que eles buscaram introduzir o paralítico na presença, eu pude ver o esforço, eu pude ver o quanto eles queriam colocar na minha frente, o quanto eles estavam determinados a trazer esse homem até mim. Eu vejo a fé. E na mesma proporção que nós buscamos e que nós acreditamos e acessamos esse ambiente que já está liberado, o Senhor vê a nossa fé. E a Bíblia vai dizer que, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Naquele tempo, a enfermidade ou a doença, ela estava muito associada a uma consequência de um pecado, ou do doente ou dos pais. E quando Jesus vem falando sobre perdoados estão os teus pecados, isso nos mostra que Jesus, ele não está só interessado em tratar a cura pelo lado de fora. Ele não está só interessado em transformar o nosso corpo físico, algo que é visto do exterior, mas ele está mais preocupado em fazer uma transformação e nos limpar no homem interior. Quando ele fala perdoados estão os teus pecados, isso está relacionado com a cura desse homem. Porque talvez ele estava naquele estado de paralisia, deitado sei lá quantos anos, sem se movimentar, por uma consequência de um pecado. Então a primeira coisa que ele libera é: perdoados estão os teus pecados. E isso nos prova cada vez mais que o Senhor está interessado na parte interior e também na exterior. E é por isso que quando ele percebe que os mestres da lei estão pensando o seguinte: quem é esse que perdoa pecados? Esse homem blasfema, só Deus pode perdoar. E a Bíblia vai dizer que conhecendo, ou melhor, discernindo através do seu espírito o que os mestres da lei estavam pensando, porque eles não falaram, Jesus começa a conversar com eles e fala: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: perdoados estão os teus pecados, ou levanta, toma o teu leito e anda? Jesus estava perguntando para os mestres: o que é mais fácil fazer? Curar ele por dentro ou curar ele por fora? O que é mais fácil dizer? Tu está perdoado e está limpo por dentro? Ou você está curado e andando e mostrando aquilo que eu sou capaz de fazer por fora? E é lindo porque ele fala do perdão e depois ele dá uma
propriamente ao corpo físico. Mas Jesus, com o seu poder e autoridade, e como ele fala para os mestres da lei, para que saibais que na terra o Filho do Homem tem toda a autoridade de curar não só por dentro, mas também por fora. Ele começa dando uma ordem. Só que aqui, vamos pensar um pouquinho, igreja. Os escribas, os mestres da lei, os fariseus ou os religiosos, eles estavam perto de Jesus. Eles estavam tão perto que alguns estavam sentados. Em Mateus e Marcos vocês vão ler esses detalhes. Só que o coração deles estava longe. A mente deles estava pensando não na autoridade e no poder que Jesus tinha, mas eles estavam pensando no que podia e não podia fazer. Eles estavam mais preocupados não com o paralítico que ali estava e com o que Deus queria fazer no ambiente. Eles estavam preocupados se Jesus estava dentro da lei, fora da lei. Mas Jesus, ele veio cumprindo toda a lei. A lei se cumpriu nele. Aleluia. Nós estávamos ali com os religiosos bem perto e o coração longe. Nós estávamos ali com o paralítico que rompeu na multidão. Seus amigos romperam, aproveitaram o acesso e desceram um leito bem na frente de Jesus. E nós estávamos ali também com a multidão, que estava só ouvindo a pregação, ouvindo o ensino. No Cristielas, na terça-feira, na última terça-feira, o Senhor falou sobre Dorcas, uma mulher na cidade de Jope, Atos capítulo 9, que foi ressuscitada. Ela não foi curada de uma enfermidade, ela foi ressuscitada. E não foi por Jesus, foi pela igreja. Pedro deu uma ordem: Tabita, levanta. Aí não era mais Jesus dando uma ordem, era a própria igreja agora atuando no poder de Deus, com a autoridade que Ele nos confiou através do seu Espírito, dando uma ordem não para uma enfermidade, mas para a morte: levanta-te. E aqui nós vamos ver a mesma ordem, Cristo ordenando: levanta, toma o teu leito e vai para casa. A palavra de Deus vai falar lá em Efésios que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, Ele quer confiar para a igreja. O Senhor está nos dando uma ordem nesses dias: levanta. Mas Ele vai perguntar: levanta do quê? Levanta para onde? Levanta com a autoridade e o poder que eu já te dei, que eu já confiei a ti como igreja, como corpo. Autoridade essa que vem através do Espírito. A ordem é: levanta. Aqui no eirado, nós vimos alguém que aproveitou a oportunidade, o acesso que está liberado. E nesse acesso que eu li em Hebreus 10, essa autoridade, esse poder está liberado para a igreja. É nesse ambiente que o Senhor nos confia uma chave, que a Bíblia vai dizer, lá em Mateus 18, que aquilo que tu ligar na terra será ligado no céu, e aquilo que tu desligar na terra vai ser desligado no céu. Mateus capítulo 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Aqui o Senhor está falando para a igreja: o ligar e o desligar está relacionado com a cura. O ligar e o desligar está relacionado com a libertação. E o Senhor está falando que essa chave, essa autoridade, Ele confia para a igreja nesses dias. E o Senhor nos convida, nos ordena a levantar como
amigos, os 4 amigos, introduziram ele na presença de Jesus. Mas quando Jesus olha para cima e a cama, a maca está descendo, o que ele fala? Que vendo a fé, ele dá uma ordem: perdoados estão os teus pecados. E depois ele dá uma ordem: levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. E a Bíblia vai dizer que toda a multidão ficou tomada de grande temor e glorificavam a Deus e diziam: hoje vimos prodígios. Nas outras passagens vai dizer: hoje vimos maravilhas, hoje vimos sinais. Porque alguém rompeu em fé. Alguém não parou nas circunstâncias que estava vivendo, não parou na multidão que o impedia. E é tão interessante, irmãos. Eu lendo essa passagem fiquei pensando: a multidão estava ali ouvindo de pé. E quando o paralítico chega, eles não, em nenhum momento, em nenhuma passagem tu vai ver que a multidão teve compaixão. Que a multidão olhou para o paralítico e disse assim: irmão Luiz, passa, irmão. A tua situação tá pior que a minha, eu estou aqui de pé ouvindo, mas né? E em nenhum momento a multidão foi tomada de compaixão. A Bíblia vai dizer, inclusive, que a multidão o impedia, o barrava. Mas ele não parou. Os amigos não pararam. Eles estavam decididos a colocar esse homem diante de Jesus, a acessar de qualquer maneira a presença de Jesus. Só que agora lá no final é interessante que a Bíblia vai dizer que a multidão glorificou a Deus e ficaram tomados de temor. Aqueles que impediam ele foram aqueles que provavelmente abriram passagem para ele passar com a maca, com o leito, e começaram a dar glória a Deus. Irmãos, o impedimento de hoje pode ser o glória a Deus de amanhã. Quem sabe o impedimento de hoje para ti acessar a presença de Deus pode ser exatamente aquilo que o Senhor colocou para dar glória a Deus amanhã. O teu testemunho da presença de Deus. Porque quando Jesus dá uma ordem, levanta e toma o teu leito e vai para casa, ele não disse: levanta, ser curado e abandona esse leito. Ele manda ele levar junto para casa. E é isso que o Senhor nos faz. Ele nos cura por dentro, ele transforma por fora, mas ele manda nós carregarmos o nosso testemunho, aquilo que ele fez. E é tão lindo porque nessa passagem ele fala: e vai para casa. E Dorcas, não muito diferente da mesma ordem, levanta, ela estava na casa dela. E a Bíblia vai dizer, Atos 9, que quando ela desce, e ela também estava num quarto superior, no cenáculo, ela desce e todos começam a glorificar. Ela estava morta e foi ressuscitada. Poder de Deus. Aqui nós temos esses 3 tipos de pessoas: os religiosos que estavam perto, mas o coração longe. Nós temos o paralítico que tinha tamanha fé, que acessou a presença de uma maneira diferente, mas aproveitou uma oportunidade, um acesso que estava liberado e ficou bem de frente com Jesus e foi transformado por dentro e por fora. E aqui nós temos a multidão que só ouvia e depois deu glória a Deus por causa do testemunho e do milagre de outros. E eu te pergunto nessa noite: em qual categoria tu estás nesse momento da tua vida? Tu é aquele que vem para o culto, independente das circunstâncias, da barreira, do cenário, do impedimento, tu tem conseguido acessar aquilo que está disponível para ti. Tu está conseguindo acessar com ousadia a presença de Deus? Ou tu está sentado como os religiosos questionando: mas isso não faz parte de um culto, isso não cabe para um culto, isso não cabe para uma igreja. Enquanto Jesus está ali curando, fazendo sinais e maravilhas por dentro e por fora. Porque se tem alguém que é interessado em nos transformar de maneira integral, é Cristo. Quem sabe muitas vezes tu vem para o culto pedindo algo só exterior: resolve esse meu problema aqui de fora. E o Senhor está mais interessado em te tratar por dentro primeiro.
versículo 8. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e Sua palavra não está em nós. Tiago vai falar também, capítulo 5, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai-nos pelos outros para serdes curados. É algo para a igreja. Quando Jesus fala para esse homem, perdoados estão os teus pecados, como eu disse, provavelmente aquela enfermidade era uma consequência de um pecado. Por isso que ele começa primeiro curando por dentro e liberando algo para a alma. Só que a Bíblia diz que quando nós confessamos pecados para outro, quando nós confessamos para um irmão e oramos a respeito dessa confissão, a Bíblia vai dizer que nós somos curados. Então isso não só acontece na presença de Jesus, mas é algo que Ele liberou para a igreja. Eu sei, irmãos, que é difícil muitas vezes nós confessar algo para algum irmão, mas nós estamos vivendo um tempo que o Senhor já anunciou aqui na igreja, um tempo de purificação, um tempo de limpeza. E nós precisamos buscar alguém de confiança, buscar os pastores da casa, buscar alguém, quem sabe, que está liderando o PG. E nós precisamos ter um desejo de ser limpo na presença de Deus. Esse paralítico, ele não sabia se ele estava assim por conta de uma doença dele. A Bíblia não diz se era uma enfermidade do pecado dele ou dos pais. A verdade é que ele estava interessado na cura. Ele estava interessado em se aproximar de Cristo e receber algo do céu. Aleluia. E nessa noite o Senhor traz isso para nós. Igreja, eu preciso que vocês tenham um desejo de ser limpos, um desejo de buscar alguém do corpo e confessar os seus pecados. Eu sei que isso não é fácil, igreja, mas a Bíblia também vai dizer que o pecado oculto, ele traz consequências. Aquilo que está oculto na nossa vida é como se uma área ela estivesse na escuridão. E quando tu confessa, tu tira aquilo da escuridão e tu traz para a luz. E por isso que a Bíblia diz: confessai os vossos pecados e orai uns pelos outros. Vai orar o quê? Justamente a confissão, justamente o que foi falado. E ali o Senhor vai se fazer presente, trazendo cura. Porque se tem algo que nós recebemos na cruz, quando nós acessamos esse vivo e novo caminho, através do sangue de Jesus, é o perdão. Quantas vezes nós estamos nessa situação, deitado, a Bíblia diz que o leito que ele permaneceu deitado por muito tempo. E eu fiquei pensando nisso, quantas vezes nós estamos permanecendo por muito tempo, deitado, acamado, paralisado, por conta de um pecado oculto, por conta de alguma coisa que ainda está na escuridão. Mas eu louvo a Deus que Ele te trouxe nessa noite para te dizer: ei, filho, eu quero limpar por dentro e eu quero transformar também por fora. Eu tenho toda a autoridade na terra para perdoar pecados, e eu liberei essa autoridade para a igreja. Onde estiverem 2 ou 3 no nome dele, ali ele está. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, Aleluia. nesse tempo nós precisamos ter um desejo ardente, como Pedro diz na situação do lava-pés: então me lava completo. Quando Jesus quer lavar os pés dele, ele fala: não, Senhor, não lava os meus pés. E ele fala: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Então ele entra quase que numa situação de desespero, de limpeza. Então me lava todo, lava minha cabeça, lava minhas mãos, lava os meus pés. Irmãos, nós precisamos nesse tempo caminhar quase que num nível de desespero por limpeza, falando: Senhor, me limpa toda a área da minha vida, Senhor, eu quero caminhar na luz. A Bíblia vai dizer: sois filhos
filhos da luz. Eu sou a luz do mundo, mas depois ele fala: vós sois a luz do mundo. E a Bíblia diz que ele é o Pai das luzes e nele não há sombra, não há variação. E se nós estamos na luz, toda a nossa vida, ela tem que refletir essa luz. Nós não podemos caminhar nesses dias, igreja, com nenhuma área da nossa vida na escuridão, com nenhum pecado oculto. Nós precisamos ser limpos para que nós acessemos esse lugar. E o Senhor nos confia essa autoridade, igreja. E eu te pergunto, por que não acontecem mais milagres, sinais e curas? Isso ainda está disponível. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o alfa, o ômega, o início e fim. Ele não mudou. Ele não tem sombra de variação. Ele não diminuiu o seu poder. E Ele tem nos convidado: levanta e toma posse dessa autoridade. E como eu vou fazer isso, irmã Samanta? Com uma vida limpa, com uma vida reta, caminhando na luz. Glória a Deus. E o meu pedido nessa noite é: Senhor, aquilo que está oculto, que venha para fora, que venha para a luz. Aqueles pecados que nós temos escondido, que nós não falamos mais sobre, e que nós só pedimos: Senhor, me perdoa, tem misericórdia. O Senhor quer mais de ti. Ele quer que tu acesse esse lugar com determinação, com persistência, e entenda que Ele tem toda a autoridade e todo o poder na terra para te curar por dentro e por fora. Nós cantamos aqui: poderoso Deus. Nós cantamos aqui: em teu nome há poder para curar. O quanto disso eu estou desfrutando, ou o quanto disso eu não desfruto porque eu quero continuar com aquele pecado de estimação, com aquele pecado, com aquela situação oculta dentro de mim. Mas o Senhor te traz aqui nessa noite e te convida: filho, traz para a luz. E eu quero te convidar, igreja, para ficar de pé, em nome de Jesus. E não é pelo muito falar, mas é o Espírito Santo. Glória a Jesus, aleluia. Paulo já dizia: não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. E eu amo quando eu leio algumas passagens que falam assim: ó, hoje vimos, agora. A palavra de Deus se renova a cada manhã, mas quando tu lê um versículo que a Bíblia diz assim: ó, hoje vimos maravilhas. Eu quero acreditar, irmão Luiz, que é no dia que o Senhor deseja fazer algo. Eu queria te convidar para passar aqui na frente, em nome de Jesus. Aleluia. Nós queremos orar por ti e contigo. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. No Cresci Elas, na terça-feira, nós falávamos de um evangelho que é simples, mas que é poderoso. Quando Pedro subiu ao cenáculo, no quarto que Dorcas estava morta, a Bíblia vai dizer que ele olhou para ela na cama, no lugar que ela estava, e que algumas viúvas estavam cercando ele, pedindo para fazer algo, mostrando as roupas que ela tinha feito. E Pedro retira essas mulheres e fica só ele e o corpo. E a Bíblia vai dizer que ele dobra os joelhos e ele ora. Aí eu vou te perguntar: o Evangelho ele é simples, mas ele é poderoso. Oh Deus poderoso. Porque muitas vezes nós pensamos que algo que é simples é como se não fosse poderoso. Parece que tem que ser complexo para ser poderoso. Parece que tem que ser difícil para ser poderoso. Mas eu amei quando eu li isso, que ele dobrou o joelho, ele orou. E quando ele levantou Pedro e a igreja, ele deu uma ordem: Tabita, levanta. Glória a Jesus. Tabita, levanta. E nessa mesma passagem de hoje, nós vamos ler a mesma ordem: levanta-te, levanta-te. Lá ela estava morta e foi ressuscitada pela igreja. Aqui ele estava enfermo, doente, paralítico, com pecados na sua alma.
E Jesus dá uma ordem: perdoados estão os teus pecados e levanta. É a mesma coisa, irmãos. É o poder de Deus atuando. O poder da ressurreição. O poder da ressurreição. Eu creio no poder da ressurreição, que dá uma ordem no nosso espírito e fala: levanta, levanta, eu tenho te dado vida, uma nova vida. Todas as coisas foram feitas novas, eis que tudo se fez novo. Nova criatura nós somos. E é para essa nova criatura que o Senhor ordena: levanta-te, como corpo, como igreja nesse tempo. Ele não mudou, irmãos, ele continua sendo o mesmo. Amém? Eu quero te convidar, igreja, mais uma vez para passar aqui na frente. E eu não sei a que ponto da palavra ela falou contigo, mas eu sei que em algum momento ela falou, porque a Bíblia vai dizer que Ele que traz os filhos para a presença. Ele que traz. E a Bíblia também vai dizer que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor e elas seguem. E eu creio que uma dessas partes da mensagem falou contigo. Ou porque tu é aquele que está perto, mas o teu coração está longe. Ou porque tu é aquele que está determinado a entrar na presença de Deus e desfrutar da cura, do poder, do milagre, dos sinais que estão liberados, irmãos. Os céus estão abertos. Nós cremos. Ou se tu é só a multidão